Papo de Terapeuta Sakura. Terapias, reiki e caminhos de cuidado. Olá, bem-vindo ao Papo de Terapeuta Sakura. Hoje com um assunto muito importante. Autocuidado sem culpa. Por que é tão difícil se priorizar? E para esse tema tão recorrente por aqui, eu convidei a terapeuta Shana para a gente fazer um bate-papo e uma reflexão importante sobre esse tema de autocuidado. Então, Shana, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui junto comigo para a gente ter esse bate-papo, na verdade, né? O convite é falar de algo que acontece nos atendimentos, né? Então, deixo contigo um pouquinho a palavra para te apresentar e a gente abordar então esse tema. Olá pessoal, tudo bem? É muito legal estar aqui conversando e passando essas experiências que a gente tem em atendimentos, conversas que eu e a Michelle temos aqui no Sakura, algumas vezes na hora do cafezinho. Então por isso surgiu essa ideia para trazer à tona e para que cada um possa refletir sobre isso, né? Por que é tão difícil às vezes a gente se priorizar, né? É uma cultura, na verdade, é uma cultura que a gente tem de sermos fortes. Né? E às vezes quando a gente está mais prejudicada é que a gente tem mais dificuldade de procurar auxílio. Né? Eu vejo isso muito, isso acontece muito mesmo, de mulheres quando chegam, entram na sala e falam assim, meu Deus, como foi difícil chegar até aqui. Como foi difícil. Porque, primeiro, me sinto culpada por estar aqui. Por tempo, é questão de tempo, eu podia estar fazendo outras tarefas, eu podia estar no meu trabalho, eu podia estar em casa administrando algumas coisas, né? Então, o tempo acho que é uma das principais coisas. Depois, a questão do valor, né? Hoje em dia, as pessoas acham que pagar uma terapia é muito caro. Só que não pensam que também é muito mais caro, e aí não só financeiramente, gastar então com remédios e realmente ficar doente, né? Não ter essa prevenção de vir, de se cuidar, de se permitir esse momento de silêncio que a gente aqui no consultório, no atendimento, é que a gente consegue realmente se entregar. Até pela condução do terapeuta, pela energia do espaço, né? Então é mais fácil aqui se priorizar, né? Então essas são as principais, né, dificuldades assim diárias que eu vejo, né? Tu até trouxe duas questões, acho que bem fortes agora, assim. Primeiro, né, tu tá trazendo a questão de tempo, né, a pessoa tirar um tempo para ela. E pode ser uma impressão minha, mas eu acredito que não. Nós mulheres temos muito isso, né? A gente vai olhar as terapias, 90%, digamos assim, as mulheres que chegam para fazer, mesmo com essa dificuldade, né? E ainda por cima, elas vêm com essa culpa, porque a mulher tem que cuidar dos outros, né? A gente já é algo cultural, né? Da mulher cuidar da família, a mulher cuidar da casa, a mulher cuidar muitas vezes das finanças. Hoje em dia ela cuida das finanças da família, dos filhos, da vida social dela. E como trabalha. que se cuida daí, né? Sim, não dá, sim, né? Sim. Então é algo cultural que a gente precisa quebrar, porque, como tu disse, outra coisa que foi fundamental, acho, no teu exemplo, investir em terapia, porque eu digo não é custo, é investimento. Acho que assim, a gente investe em alimentação, a gente investe no exercício físico e a gente tem que investir nas terapias integrativas, porque elas são saúde, são prevenção, para que a gente não fique doente, porque aí não vai ter a opção de quero pagar o meu remédio ou não vou pagar. Né? Vou pagar aquele tratamento médico ou não vou? Tem que fazer, porque já está doente. E aí a gente entra nesse lugar, eu acho assim, de prevenir que a pessoa chegue a esse ponto. Né? A gente trabalha complementando a medicina, junto com a medicina, para que a coisa não fique pior. E que quando já está ruim, a gente vai ajudar a aliviar. Então, acho que tu trouxe pontos assim muito importantes para as pessoas pararem de olhar a terapia como luxo. Não é luxo, é cuidado, né? É questão de saúde hoje em dia, né? E cada vez mais os estudos estão mostrando isso também. Sim. E o bem-estar que a terapia traz. O bem-estar, ele vai ajudar na questão de ansiedade, de depressão, de pressão, de contraturas musculares, né? Tudo isso vai auxiliar, porque é um momento em que tu vai cuidar da tua respiração, que tu vai observar o teu corpo, tu vai receber aquele cuidado, aquele carinho do terapeuta, tu
tu vai receber indicações de aromaterapia, de florais, vários medicamentos naturais que vão te auxiliar nessa prevenção e vão te trazer principalmente o bem-estar, né? A energia boa que tu vai fluir no teu corpo é saúde, é cuidado. Exatamente. E acho que entra até aquilo assim, se a gente, nesse papel de mulher, se eu preocupa tanto em cuidar dos outros, se a gente não estiver bem, de quem que a gente vai cuidar? Ou se a gente não estiver bem, quem que vai cuidar da gente? É aquela questão do avião, né? Se começa a cair as máscaras de oxigênio, o que tu tem que fazer? Primeiro tu bota a máscara em ti e depois tu vai ajudar o outro. Tu tem que estar bem, até pra ser o pilar, que nem eu digo, o pilar da casa. Exatamente. Né? Precisa estar forte. E acho que as mulheres estão, né, de uns anos pra cá assumindo isso. Eu digo assim, eu costumo falar que as mulheres, elas só agregam responsabilidades. A gente soma. Muitas vezes a gente passa do nosso limite, mas a gente continua carregando aquilo. E aí eu vejo como fundamental ter esses momentos de autocuidado, né? Esse momento em que eu posso parar e me permitir que seja uma horinha, né? Mas relaxa, calma, entrega, olha para dentro de ti, reconhece o que é prioridade, o que não é, para poder seguir adiante, para poder ir seguir em frente. Sim. E como é ruim, né, Xana, quando... e assim, o tema até desse podcast foi muito em função de uma fala nossa em cima de um atendimento teu, de uma pessoa que chegou aqui para receber um atendimento maravilhoso e a primeira palavra é: tô me sentindo culpada. Olha o peso, né, que tu trouxe, né, nessa troca. Me sentindo culpada de estar aqui em razão de tempo, em razão de dinheiro, né, que eu tô cheio de contas para pagar, mas eu tô muito estressada. E eu disse assim, então nós vamos desestressar para tu sair daqui pronta para ir lá buscar o teu dinheiro, para buscar o teu lado financeiro, a tua prosperidade. Porque saúde é prosperidade, a gente precisa estar forte para isso, né? E não raras vezes as pessoas me procuram, às vezes por uma contratura, por uma dor nas costas, né? Ou qualquer lugar do corpo, né? Pra gente trabalhar com terapia manual. E aí a pessoa deita só para receber aquilo e daqui a pouco ela chora, daqui a pouco ela solta. Então, assim, a terapia manual também auxilia muito nisso, porque o tocar, a todas as contraturas do corpo, elas são onde o fluxo de energia não está fluindo direito. Por quê? Por causa de uma série de questões que a gente não se permite, que a gente acha que é forte. Tu tá lá com dor nas costas, mas tu vai continuar no computador, porque tu tem que terminar o teu trabalho, ou tu tem que fazer alguma atividade, e tu tá com uma dor aqui assim, ó, que arde. Aí quando termina, quem é que vai cuidar disso? Como que vai ficar? Como que vai ficar? Vai tomar remédio, relaxante muscular, passa aquela dor ali, naquela hora, e tu vai continuar com dor no dia seguinte, né? Então, é uma questão de saúde, sim. É uma questão de que tu vai ter mais produtividade quando tu te cuida. Tu vai te amar mais, consequentemente, tu vai enxergar as outras pessoas com mais amor também, com mais cuidado. É verdade. E claro que a gente sabe que é algo que está sendo construído, esse olhar, né, em cima das terapias, nesse olhar realmente de cuidado e de algo essencial na vida da gente, né? A gente que trabalha com as terapias, a gente vê que é um processo que ainda tem muito a ser trilhado, porque existe realmente essa culpa, existe muito a ideia do supérfluo, que o que a gente faz, né, é algo que não é prioridade. Mas a gente também vê nos atendimentos, nas respostas em pesquisas científicas, os resultados das pessoas que recebem as terapias integrativas. Então, o toque, os florais, a aromaterapia, o reiki, dança circular, arte terapia. Nossa, a gente tem 29 terapias integrativas hoje, né? E elas já estão comprovadas cientificamente que o quê? São positivas no bem-estar das pessoas, que a saúde melhora quando elas recebem, que se evita tomar mais medicamento, que se evita muitos processos que seriam mais prolongados de recuperação, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, né? E trazer para as pessoas o que realmente é importante, né? Aquilo que a gente faz. E com tanto carinho, né, Xana? Porque, assim, dentro das terapias, e aqui de dentro do Sakura, eu posso falar isso com muita propriedade, existe muito estudo. Ninguém tá aqui para brincar com a saúde de ninguém, né? A gente estuda, a gente faz cursos, a gente está sempre buscando o melhor para cada um que chegar aqui.
para que a pessoa saia melhor, para que ela receba aquilo que ela precisa. Então, vamos lá, um exemplo, né? Eu trabalho muito com Reiki. O Reiki, a pessoa chega muitas vezes com questões físicas, questões emocionais, questões mentais, questões energéticas. Quando ela deita na maca, o objetivo é o quê? Silenciar. Esse mundo já é turbulento demais. A gente vive uma pressão muito grande. E até quando não tem barulho externo, a nossa mente internamente está ali tagarelando, nos cobrando, nos jogando situações que a gente tem que resolver ou que aconteceram e a gente fica remoendo. E é o momento de quê? Silenciar. Silencia, olha para dentro, né? Te conecta com a tua energia, com o teu equilíbrio. E a pessoa vai sair daqui melhor. Não tem como ela não sair daqui tocada de alguma forma, pensando diferente, se conectando de novo com quem ela é e vendo o quanto é bom estar nesse lugar de equilíbrio para resolver as questões internas, né? Então, assim, me dá um exemplo de um outro atendimento, por exemplo, assim, né? A complexidade daquilo que a gente faz, que não é só aquilo, às vezes, que a pessoa olha numa figura, em posição de mãos, é apertar pontinhos. Não, né? Não. Eu vou dar um exemplo, tu falou do Reiki, né? Vou dar um exemplo de algumas pessoas que não conseguem parar quietas na maca. Parece que é cheio de espinho na maca, né? Então ela deve sair, eu não tenho muita paciência pra ficar aqui, né? E eu digo assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer Reiki, né, de frente, e tu vira de costas e eu vou trazer uma técnica que vai silenciar a tua mente, tu vai sentir, que é o toque 100. Sim. O toque 100, assim, ó, até as mentes mais tagarelas cedem. E cedem a ponto de roncar na terapia. Quando eu termino, assim, meu Deus, eu dormi, eu não vi nada. O que tu fez? Porque a batida ritmada do toque 100, ela faz o cérebro desacelerar, entrar naquele estado de relaxamento. Assim, ó, tu querendo, tu não querendo, tu vai relaxar. E tenho clientes assim, ó, que dizem assim, meu Deus, eu nunca tinha dormido numa sessão, né, de terapia. Nunca. Porque eu não consigo parar de pensar, minha mente não para nunca. E eu estou apaixonada pelo toque 100, né? Eu assim, olha, eu sou suspeita em falar, né? Porque eu mesma entro em um estado meditativo quando estou aplicando o toque 100, né? E aplicando o toque 100 eu também sempre estou enviando reiki, né, Michelle? Porque a gente não consegue, no momento em que a gente se conecta com o cliente, tu pode fazer qualquer outra coisa, mas o reiki vai fluir. Né? Então, assim, é o nosso carro-chefe, é o nosso primeiro instrumento, né? É verdade, não tem como. Isso é uma das bases, né? Todos os nossos terapeutas são reikianos. Sim. Então, é bem isso. A energia do reiki flui naturalmente em qualquer atendimento. A Shana deu o exemplo do toque 100, né? Em que ela usa, então, posso dizer ferramentas? É uma ferramenta, sim. Ferramentas de madeira, de uma madeira específica da Tailândia, que a energia dessa madeira, o toque que ela faz e o som já são terapêuticos. Então, olha só, não é só tocar e martelar em pontos específicos que também são estudados. A madeira, o toque, o som que emite já vai tendo um poder terapêutico também. Ela trabalha como um ultrassom natural, né? Essa é a função dessa batida ritmada, né? Então, até que tem alguns movimentos, algumas batidas que são numa batida mais devagar, outra um pouquinho mais acelerada, outra concentra mais em algum ponto, né? Mas ela trabalha da mesma forma que um ultrassom, é um ultrassom natural, né? Na Tailândia se tratam como medicina, né? Como eles utilizam para algumas questões mesmo de doenças, né? Então, aqui pra gente, a gente ainda tá querendo entender o que é toque 100, né? Não é todo mundo que sabe. Toda vez que eu comento sobre o toque 100, eu tenho que mostrar, eu tenho que explicar e fazer a pessoa sentir. Que daí ela, nossa, que sensacional que é, né? Então, ainda é uma novidade, mas eu digo justamente isso, porque é uma boa solução para aquelas mentes que não conseguem parar de jeito nenhum. Fazendo barulho. Sim. Não, olha aqui, Michelle, eu fui pegar a água e olha aqui a cartinha que tá bem em cima. Vou mostrar para vocês, eu vou ler. Doença. É uma sirene bem barulhenta que a gente tem dentro da gente. Toda vez que o nosso coração fica apertado, ele grita bem alto. Mas às vezes a gente está tão distraído e nem ouve. Aí ele toca a sirene pra gente saber que tá precisando de nós. Nossa! Procure bater um papo com seu coração. Olha, não, essa cartinha parece que tu botou aqui de propósito, né? Não.
Eu sei que vai parecer, gente, mas não foi. Isso daqui eu arrumei a sala, assim, pra gente fazer a gravação. Só que essa mãozinha, ela fica com... É o oráculo da criança? É palavra de criança. Palavra de criança. Que sempre tá aqui, né? Então isso aqui faz parte, tá na minha salinha de atendimentos, mas eu não escolhi a cartinha que estaria na frente. Então ela, né, veio participar do nosso podcast, que é o que a gente veio falar. Né? A doença que vai trazendo um alarme quando o nosso corpo tá pedindo ajuda. E aí, então, em função dessa cartinha, eu acho que tem algo aqui que eu acho que é a pergunta da vez. Em vez da gente trazer a pergunta, posso me priorizar? Quem sabe a gente troca por quanto vai custar eu não me priorizar? Profundo. Aonde vai chegar isso? Profundo. Vai chegar na doença física. Isso aí. Sem dúvida que vai. O alarme. Sem dúvida que vai. E quando a doença faz a gente ter que parar tudo, ficar em casa, tomar remédio, ter que se afastar dos nossos afazeres, das pessoas que a gente gosta, não poder cuidar de ninguém. E aí? O ônus é muito maior, né? Muito maior. Então, se priorizar, se cuidar, dar essa pausa para a terapia complementar é muito importante. É muito importante. Eu acho que é algo assim que fica até assim como um convite. Eu falo de um lugar que eu preciso me cuidar muito sobre isso. Né? Eu faço muita coisa, eu tô sempre funcionando. E eu já caí muito para aprender a me cuidar. Porque eu sempre fui muito de ir no meu limite e não perceber. E quando eu via, já tava. Hoje em dia, eu tenho a sorte de ter o Sakura e ter terapeutas que me auxiliam. Então, eu tô aqui, eu tô pedindo ajuda. A gente tem essa rede aqui. Mas eu sei dessa dificuldade porque eu já me vi nesse lugar. E muitas vezes eu tenho que me policiar. Porque senão eu também chego a sirenezinha começar a pitar para dizer, opa, para... E vai olhar pra ti. Então eu acho que fica isso, né, Xana, de um cuidado pra gente, principalmente mulheres, sair desse lugar de controle, porque não deixa de ser, né, ao mesmo tempo que a gente quer fazer tudo, cuidar de todo mundo, de certa forma tem um controle por trás. Sim. E entregar, né, deixar as coisas fluírem mais, delegar mais também pros outros, né, dar autonomia pros filhos, até onde eles podem ir. Porque senão a gente vai se sufocando de um jeito que estoura, né? E eu acho que a ideia desse podcast hoje era isso, não fazer com que um autocuidado seja peso, né? Que seja culpa. Nossa, culpa, imagina, seja horrível. Culpa. Horrível, não, né? Não pode ser. E até isso mesmo que tu estava falando, né, Michelle? Tu como terapeuta também vem buscar ajuda e pra gente, claro, tá mais perto, né? Fica um pouco mais fácil, mas assim, até para os terapeutas mesmo, os nossos colegas, né, todo mundo sabe que a gente precisa estar bem para tu conseguir atender bem e para os clientes te procurarem, porque isso é energia. Se a nossa energia não tá legal, se a gente tá ruim energeticamente, nem o cliente nos procura, né? Então, ou seja, a prosperidade também vai por água abaixo, né? Todo aquele trabalho que a gente tem de estudar, de preparar o ambiente, né, de estar aqui todos os dias, fazendo o nosso melhor, também vai por água abaixo, ou seja, sempre tem que estar com a tua energia em dia. Sempre tem que estar bem contigo mesmo, te amando, te cuidando e principalmente vigiando, né? Porque o pensamento a todo momento quer te derrubar, né? Aquela história, orai e vigiai. Eu sempre falo isso. Orai e vigiai. É verdade. E até tu trouxe uma questão que não é o tema, mas que é importante a gente falar, né? Os terapeutas se cuidarem. Porque assim, a gente está falando de uma forma geral, né? E quando a gente escolhe ser terapeuta, que é cuidar do outro, a gente tem que se cuidar mais ainda, né? A Xana trouxe algo que é muito importante. A gente vê que isso é energético, né? Pelo menos nós que trabalhamos muito com energia, não estou bem, as coisas param. Mas e se as coisas não param, né? Que coerência eu vou ter de querer atender alguém se eu tô precisando de ajuda? Que terapeuta é esse? Eu falando de um reiki em que eu vou canalizar uma energia universal para trazer bem-estar para aquela pessoa. Se eu que estou precisando, mais do que ela às vezes, né? Então, também eu acho que deixa aqui uma questão de honestidade, responsabilidade de terapeutas, né?
Aqui a gente tem um trabalho bem legal, né, entre nós, em que a gente se troca. Né? Existem trocas entre terapeutas aqui dentro para isso, para que todo mundo consiga se manter bem e ter essa liberdade de pedir ajuda para um colega ou outro. Então, isso acontece. Nem todo mundo tem a oportunidade, né, de ter colegas para trocar, mas então procura alguém da confiança, né, e pede ajuda e faz também a tua terapia, deixa em dia, porque senão vai dar problema. Vai dar problema, sem dúvida, sem dúvida. Bom, então assim, vou deixar aqui algumas perguntas que vai ser o tema de casa de todo mundo. Tá? Então, assim, para os próximos dias, perguntas que a gente vai deixar. Onde você está se negligenciando? Para e pensa sobre isso. Escreve. O que o seu corpo tem pedido? E você está esperando o limite chegar? Será? Será que já não passou do limite? 3 perguntinhas, então. O que você está se negligenciando? O que o seu corpo tem pedido? E como você está esperando o limite chegar? Ou está esperando, ou não está esperando, nem parou para observar? Muito bom. Muito bom. Bom, então, eu acho que esse é o nosso recado, né, Xana, para hoje, sobre o tema, assim, pensar sobre essa questão de autocuidado, olhar para suas necessidades, pensar numa pessoa, em alguém que confie. Aqui não é um convite de que venha fazer alguma terapia, pare e observe o que tu precisa nesse momento. Qual é a necessidade? Que tipo de terapia vai te ajudar? É algo mais emocional? É mais mental? É físico? Observa, o teu corpo vai falar contigo. Ou como a Xana trouxe aqui na cartinha, escuta o teu coração. O coração não mente. A mente ela é tagarela, mas o coração ele não vai mentir. Então para uns minutinhos, respira fundo, te conecta com o teu coração e escuta o que a tua alma precisa. Tenho certeza que dessa forma não vai ter culpa, né? Vai ter benefícios daquele cuidado, dos frutos da terapia que tu escolher. E principalmente pensa, né, naquela cena do avião, né? Quando a máscara cai, tu vai lá e primeiro coloca em ti, fica bem para ajudar os outros. Então, principalmente lembra disso. Bom, então, o que a gente deixa aqui é essa mensagem. Autocuidado não é luxo, é prioridade, é amor e autocuidado. Esse foi mais um Papo de Terapeuta do Sakura. A gente agradece quem assistiu e ficamos à disposição para trocar qualquer ideia também. Gratidão!